Graça e paz, queridos. Estamos aqui para mais um estudo dos PGMs, caminhando para o final dessa jornada, aonde nós temos aprendido com Jesus acerca da oração. Temos visto ele nos ensinar como ele orava, chamando a Deus de Pai, buscando os interesses dele, confiando em suas mãos as nossas necessidades, descansando no seu perdão e sendo desafiados a perdoar como ele nos perdoa. Na semana passada nós vimos acerca da tentação que o mal promove para nos distanciar do Pai. É o capítulo 6, versículo 13 de Mateus, que diz: "E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal." Mas hoje nós vamos olhar para um outro lado da questão da tentação que é importante que saibamos. São os propósitos do Pai Nosso para a tentação. Um dos propósitos dele para a tentação é nos pôr à prova. Tentação não é somente seduzir para o mal, mas é pôr à prova. É você provar a pessoa. O Pai Nosso nos põe à prova para demonstrar a nós os limites da nossa fortaleza. Ele quer que a gente reconheça quais são os nossos limites para poder pedir a sua ajuda. Por isso a oração, não nos deixe cair em tentação, significa dizer, não nos deixe estar só na tentação, mas livra-nos do mal. Mas também ele nos põe à prova para que a gente seja aperfeiçoado. O fato dele nos mostrar as fraquezas não é com a intenção de nos humilhar ou nos desqualificar, é para nos fortalecer, nos aperfeiçoar nele. Ele espera que a gente peça a sua ajuda para que o Espírito Santo venha para nos fortalecer, tornar-nos cada vez mais parecidos com Jesus. É interessante que Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, você percebe justamente essa verdade. Ele diz assim: "Meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês não sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma." O apóstolo Pedro vai nessa mesma linha quando ele diz: "Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo. Devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado." Então nós percebemos que a intenção do Pai com a aprovação, o propósito dele é nos fortalecer na fé. Mas um outro propósito do Pai Nosso para a tentação é nos dar justamente a oportunidade de um autoconhecimento sobre os nossos pontos fracos, né? Ou seja, aqueles pontos fracos a serem vencidos ou a serem trabalhados. Veja bem, aqui entra a questão da tentação do mal. O mal ele nos tenta para nos seduzir ao pecado ou para tentar nos seduzir ao mal. Agora, o inimigo de nossas almas, ele só faz o ataque nos nossos pontos fracos ou aonde há brechas em nossas defesas. É ali que ele vai centrar, focar os seus ataques. Então, perceber e reconhecer quais são essas brechas, aonde elas estão, aonde estão essas fraquezas, esses pontos fracos, é fundamental para que possamos tampá-los, fortalecê-los. Tiago 1, 13 a 15, ele diz justamente isso. Ele vai dizer: "Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte." Então você percebe que a questão da tentação tem a ver conosco, né, com os nossos pontos fracos. Mas além desses pontos fracos, o autoconhecimento que Deus quer que a gente tenha é para nos levar a descobrir as coisas que nós precisamos renunciar. Aquelas que nos faz cegos para os pontos fracos e nos enchem de excesso de confiança. E por isso, quando a tentação vem, nós somos pegos de surpresa. A questão do orgulho,
a questão da vaidade, a questão da arrogância, a questão de não reconhecer aonde estamos falhos, aonde estamos errando, né? Conhecer o que devemos renunciar nos ajuda a resistir à tentação e a reconhecer que precisamos da ajuda do Pai. Provérbios 16, verso 19, vai dizer uma coisa muito interessante. Ele diz assim: o orgulho, 16, 18, o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Ou seja, o orgulho, ele só serve para nos atrapalhar e nos destruir. Por isso, Deus nos dá, com a tentação, a oportunidade de um autoconhecimento, para que possamos renunciar àquilo que nos impede de pedir ajuda ao Pai. Um último propósito do Pai nosso para a tentação é nos preparar para o tempo do fim. Vai ser um tempo marcado pela maldade. E temos visto esse tempo crescer em nosso meio. Nós temos visto, por exemplo, um sem número de crimes hediondos, de abortos, de ódio aparecendo de uns contra os outros, dentro da família, fora dela. Nós temos visto que aqueles que deveriam nos amar são aqueles que estão cometendo esses crimes. Por que isso acontece? Porque esses crimes hediondos mostram que o tempo da maldade está começando a chegar. E é interessante que Jesus, ele não está prometendo que a gente vai ser isento da tentação. Ele está dizendo que nós vamos ser protegidos nela. Ele não prometeu nunca que a gente vai ser imune à tentação, mas ele prometeu vitória sobre elas. Vitória sobre elas. Mas o interessante também é que nós vemos que o tempo do fim vai ser um tempo onde vão ser necessárias decisões radicais. Porque vai ser o tempo do anticristo. O tempo de um reinado, de um soberano do mal. E nesse tempo não vamos ter muito espaço para relativismos, para não ter nada de mais, não tem nada a ver, nem tanto, nem tão pouco. Por quê? Porque as decisões vão ser entre negar a Cristo e seguir a Cristo, entre colocar a marca da besta e não colocar a marca da besta. E se não colocarmos a marca da besta, sofrermos por não termos mais trabalho, não termos mais dinheiro, não termos mais o que comer. E muitas vezes a família sofre e sofremos até mesmo com a perda da própria vida. Para isso, Deus, ele vem nos forjando, ele vem nos preparando, ele vem promovendo muitas vezes a provação para testar o nosso caráter, para nos fortalecer, para nos tornar parecidos com Cristo, para nos tornar forjados em Cristo por meio do Espírito Santo, para que quando isso vier, estejamos preparados para essa luta. É interessante, amados, que quando Deus libertou o povo de Israel, antes de libertar o povo de Israel, ele enviou Moisés para o deserto, onde ele ficou 40 anos. Quando ele foi libertar o povo de Israel, Moisés era o único preparado para o deserto, porque já tinha passado 40 anos lá. Ele sabia o que era o deserto. Ele sabia o que era passar pelas agruras do deserto. Deus quer nos fazer assim, preparados no deserto, para quando chegar esse deserto final, estejamos prontos para passar por eles. Por isso, amados, que o propósito dele vai ser nos fortalecer no tempo do fim, nos preparar para o tempo do fim. Que você esteja pronto para isso, quando você for provado por Deus. Reconheça quais são os seus pontos fracos e permita que Deus te fortaleça e aperfeiçoe. Quando você for tentado pelo inimigo de nossas almas, observe quais são os seus pontos fracos. Observe aonde o seu orgulho ainda domina. Renuncie e peça ajuda ao Senhor. Porque quando vier o tempo do fim, você vai precisar estar pronto. Por isso a expressão é: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que quer dizer, não nos deixes só na tentação. Nos livra de negar o teu nome. Nos livra do mal de uma vez por todas. Que essa seja a sua oração, que essa seja a nossa oração. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar nos livrando do mal a cada dia que a gente passe, fortalecendo, nos forjando, nos preparando, e que nós possamos ter o discernimento vindo do Teu Espírito, para perceber que nas circunstâncias da vida, Tu tens nos preparado para isso. É assim que nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.